1959, o então repórter policial Maurício de Souza publicou sua primeira tira de quadrinhos. A historinha era estrelada pelos personagens que viriam a ser batizados como Bidu e Franjinha. A partir daí, foram surgindo muitos outros ícones pops, como Cascão, Cebolinha, Magali e a Mônica. Ao todo, foram criados mais de 200 personagens. No meu caso, eu comecei a querer desenhar logo. Logo de criança? Logo, porque eu nasci numa casa de artistas. Mamãe era poetisa, papai era pintor, poeta, jornalista, barbeiro nas horas vagas, que tinha que ganhar dinheiro de alguma maneira, né? Mal estava começando a andar, eu já pegava os lápis que sobravam, quando deixavam, né, soltos. Eu ia rabiscar os cadernos de poesia do meu pai. Ao invés de brigar comigo, ele falou, olha, melhor dar lápis, papel, dar material para o Mauricinho aí. E daí, então, enquanto ele escrevia as poesias dele, eu ficava rabiscando minhas coisas lá. E eu comecei a desenhar, e como toda criança, começa a desenhar e não para mais. Eu não parei. As outras duram algum tempo e depois vão fazer outra coisa. Daí a mãe fala, o meu filhinho desenha tão bem. Minha madrinha, eu vou comprar um caderno de desenho para ele. Minha avó, Eles te incentivaram muito. Incentivaram. Papai trazia, saía um gibi novo, ele comprava e trazia quando chegava do trabalho, jogava na minha cama sempre um gibizinho. Olha, saiu isso, saiu aquilo. Eu devorava aquilo. Maravilha, né? Porque não tinha televisão, não tinha outros meios de comunicação como hoje, não tinha internet. Gibi era a janela aberta para um outro universo. Cheguei na Folha de São Paulo com os meus desenhos, mostrei para o pessoal do estúdio. O chefe de arte lá olhou nos desenhos, falei, rapaz, desista. Isso aqui não vai dar em nada. Isso não dá dinheiro, não dá futuro, vai fazer outra coisa na vida. Bem, depois de passar todos os anos anteriores sendo elogiado, né, paparicado pela família, pelos amigos, balde de água fria. Aquele grande profissional me fala aquilo, eu falei, meu Deus, Tá tudo errado. O mundo errou, eu estou errado, o que aconteceu? E fui saindo pela redação, devo ter saído com uma cara de pré-suicídio, né? Daí um jornalista chamado Cartacho me viu passando e falou, Maurício, o que houve? Não, menino, o que houve? Eu não me conhecia. Menino, o que houve? Deixa eu ver os desenhos. Você tem jeito, mas olha, você devia ter posto numa pasta mais bonita, passepartout, um negócio mais moderno, apresentar, o pessoal gosta de apresentação. E, além disso, o seu desenho carece de um pouquinho mais de arte final mais adequada. Ele não entendido do negócio. Precisa de um acabamento melhor, treina mais um pouco, prepara o material melhor e volta. Mas volta para falar não com o diretor de arte, para falar com o chefe de redação. E antes disso, faz amizade com ele. Como? Entra no jornal. Eu lia muito, eu escrevia muito bem, eu era rato de biblioteca, houve época no meu ginásio lá que eu lia um livro por dia. Se eu não tivesse passado pela reportagem, pela redação, talvez pela reportagem policial, que exige mais, talvez eu fosse desenhista de história em quadrinhos, mas não escritor de história em quadrinhos. Daí um dia eu fui para casa e fiz a minha primeira historinha do Bidu. Corria o ano de 1959. Como foi o nascimento dos personagens? Que isso é uma coisa que acho que todo mundo quer saber, né? Bidu, Franjinha nasceram porque era a única coisa que eu sabia fazer. Eu sabia escrever a história de um menino do cachorro, porque eu tinha sido, fazia poucos anos, um menino com um cachorro brincando lá nas arrabalos de Mogi das Cruzes, né? Naquele tempo, em Mogi também, eu conheci dois moleques que brincavam com meu irmão, Márcio, que eram o Cebola, tinha o cabelo espetado, por isso que chamava Cebola, e trocavam o R pelo L. Ele mora em Mogi ainda. E o Cascão, eu não sei onde é que ele está, que não tomava banho mesmo. E deles é que eu puxei essa ideia e o nome. Meu pai que batizou os dois com esses nomes por causa das características deles. Aí faltava mulher na história. Daí a pessoa falava, cadê a mulher na história? E não tinha. Puxa, como é que é? Eu estou escrevendo história que eu já vivenciei. Eu sei como é que é brincar com um cachorrinho, jogar bola, tomar, jogar.
Eu sei. E mulher, como é que mulher pensa? Eu não sabia. Daí eu olhei. Lá em casa estava a Mônica lá, com o coelhão dela, a Magali comendo uma melancia, a Mariângela, que virou Maria Cebolinha, andando pra lá pra cá, tudo mais, brincando, brigando. Falei, eu sei como mulher pensa. É só olhar as suas filhas. As meninas. E aí a Mônica começou a ganhar força e foi conquistando um papel mais forte nas histórias do Cascão, Cebolinha, etc. E começou a ser a protagonista das histórias. E aí surgiu a Turma da Mônica. Maurício, vamos falar um pouco do teu negócio. Então você montou seu primeiro estúdio dentro da Folha de São Paulo? Foi o primeiro estúdio dentro da Folha. E durante Mas isso era uma anos, empresa tua ou era uma empresa tua que é, ficava lá dentro? Era uma empresa minha. O estúdio produz 10 títulos fixos e publica mais de 1.200 páginas por mês, o que representa 80% do mercado editorial de quadrinhos no Brasil. Tudo começa pelo trabalho do roteirista. São esboços sugestivos, sugerem cenários, sugerem atitude do personagem, expressões, se ele está com fome, se ele está com raiva, né? Sugere o texto frisado. O texto frisado seria uma palavra que é importante, então você grifa ou negrita essa palavra. As ideias, elas vêm de centenas de possibilidades. De uma coisa como essa que nós estamos vivendo agora, pode acontecer uma historinha da reportagem atina, com rolo. Quer dizer, situações do dia a dia, da realidade. Depois do roteiro pronto, cabe ao desenhista colocar os personagens no molde certo, na proporção exata e enriquecer os elementos do cenário. Tem história que tem mais elementos, são histórias que tem mais personagens e tudo mais, essas levam mais tempo para você fazer. As histórias mais simples você faz com mais rapidez. Tem história que você precisa pesquisar animais, pesquisar planta, arquitetura, tal. As letras dos balões são feitas página por página, com uma leve oscilação para mostrar que não são produzidas pelo computador, mas pela mão humana. Nas mãos do arte finalista e do colorista, os desenhos ganham detalhes, sombras e cor. Bem-vindo às dicas para criar HQ, ou história em quadrinhos. Antes de tudo, para começar nossa história, precisamos pensar no que gostaríamos de contar. É assim que nasce toda HQ, a partir de algum conto, piada ou acontecimento que queremos passar para o papel. Para o roteiro. Aqui vamos fazer um rascunho da nossa história. É hora de pensar no número de quadrinhos, nos cenários, na posição dos personagens e dos balões. Dica: há muitas formas de se fazer os balões. Redondo indica fala normal. Espetado indica grito. Em forma de nuvem indica pensamento. Pontilhado indica sussurro. Ou derretendo indica frio. Use também onomatopeias, que são aquelas palavras que imitam sons, como trim, splash, zup e outras. Uma última dica: desenhe muito e pratique bastante seus traços. Este é o segredo para fazer historinhas cada vez mais legais.